A gente, já é a terceira vez que a gente tem feito, desde esse ano para cá. A gente já tinha feito algumas vezes aí em anos anteriores, que isso foi a princípio uma ideia do Otávio, que já não está mais aqui, do Douglas, e minha ideia da gente fazer um bate-papozinho de uma questão aí de meia hora, 25 minutos, meia hora, e que a gente intitulou Palestra na Baia, né? Até em função mesmo do nosso ambiente de trabalho. E a gente está fazendo hoje, nós já fizemos aí um sobre cidadania, foi sobre o outro de materiais, e agora, 5S, aliás, e o material estava pronto e não fiz. E agora sobre motivação. Por que motivação? Porque a gente trabalha no ambiente, ou até mesmo em casa, no colégio, a gente precisa de motivação para poder continuar. Porque o que acontece? As coisas negativas, elas têm um poder muito grande. Tanto é que, por exemplo, uma notícia ruim, ela chega rapidinho. O que é bom, uma pessoa fica sem graça, sei lá, sem jeito de propagar, e a gente acaba não propagando essa coisa boa. Essa notícia boa, esse momento bom. Então, o que motiva? A gente precisa ter uma motivação. Mas antes da gente começar propriamente dito, eu queria que vocês imaginassem. Imagina assim, vocês num quadro negro, numa tela de computador, quais são os pontos que você, Beatriz, acha que são necessários para você se motivar? Não precisa falar, não. Você imagina. Leonardo, o que você acha? Quais os pontos que você precisa para ser motivado? Né? E cada um, assim, né? Breve intervalo aí para vocês imaginarem, né? Escrevendo no quadro, ou na tela do computador, ou no iPad, o que motiva. Né? Ana, se você quiser participar, esteja à vontade. Então, o que te motiva? É dinheiro. Será que, por exemplo, se a empresa chegar aqui agora e falar, ó, dobrei o salário de todo mundo, motiva? Acho que motiva. Motiva. Não, acho que motiva. Instantaneamente, mas no mês que vem, daqui a 3, 4 meses, você já aumentou o seu padrão de vida, aquele dinheiro já não perdeu o valor da motivação. Então já não é um fator. Dinheiro é extrínseco. Exatamente, já não é um fator motivador por ele sozinho. Elogio motiva, não motiva? Não motiva? Dá até emoção, né? Motiva e emotiva. Mas você vai no mercado comprar alguma coisa só com elogio? Você compra sua roupa com elogio? Pô, a chefe chegou, pô, Leonardo, você hoje está lindo. Beatriz, você está uma excelente atriz. Brincando, né? Mas não compra. Você não vai no mercado e compra alguma coisa com elogio. Necessidade. Às vezes a necessidade motiva mais que o dinheiro e o elogio. Né? Se você tem uma necessidade muito grande de uma operação cirúrgica, por exemplo, você vai... Aí é um motivo grande, uma necessidade. Você teve uma necessidade. Você começou a trabalhar mais, a poder ter outros caminhos para você chegar a atender aquela necessidade. Mas ela por si só acabou, aquela necessidade foi satisfeita, acabou o seu processo de motivação. Eu vou comentar também o que é motivação, né? Ter motivos para fazer uma ação. Exatamente. Né? Pensar nisso. Interessante. Exatamente. Desejo. Desejo é mais ou menos sinônimo de necessidade. Você tem necessidade, é uma coisa que é gerada. Desejo você cria. Eu quero comprar um carro novo. É um desejo. Uma casa maior. É um desejo. Às vezes você não tem necessidade de morar numa casa maior. Então as condições são diferentes. Né? Mas isso tudo são fatores de motivação. Objetivo. Você tem um objetivo. Né? Por exemplo, o Douglas está sempre lendo, sempre estudando. O objetivo dele é se instruir. Né?
Mas se ele não tiver um dinheiro para pagar uma faculdade, comprar livro, comprar um iPad, se ele não tiver o desejo de alcançar isso, e alguém elogiando, fala, pô, você é um camarada que tem realmente uma atitude bem firme, né? Então o que a gente... Cada um desse, separadamente, motiva instantaneamente, mas não é o principal. Então, o principal disso tudo é um conjunto. Agora, a gente trazendo, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante, trazendo para o ambiente corporativo, né, a gente tem necessidades, tem os desejos, a gente procura receber um elogio por um trabalho bem feito. Então, isso tudo, para a gente, é um fator motivador. O dinheiro é um fator motivador, mas que não está em consonância com a empresa. Ela te estabelece um determinado valor para o seu serviço, né? Se você prestou um concurso, você já sabe mais ou menos o valor que ela vai te pagar, né? Então, você procura alinhar os outros itens com o dinheiro. Algum de vocês teve algum outro ponto diferente desse aqui que serviu como fator motivador? Eu acho que eu pensei no respeito. Você ser respeitado. Também. Respeitar, viver num ambiente de respeito, eu acho que é motivador. Esse a gente vai ver um pouquinho mais adiante que, não diretamente assim, mas ele tem essa mensagem do respeito. Então, gente, processo motivacional, porque não é um item, um detalhe ou coisa, é um processo que a gente tem que percorrer, é um processo de motivação. Então, o mais conhecido desses pesquisadores, desses cientistas do ser humano, né, é Maslow. Então, até o seguinte, você não consegue passar de uma faixa para outra sem que antes essa primeira faixa, sem que a faixa anterior esteja realmente satisfeita. Né? A fisiologia, esses dois princípios aqui são os secundários, são os primários, secundários, e esses aqui são os primários. Você precisa de respirar, se alimentar, ter água para você se banhar, para você irrigar o seu corpo. Tem o sexo, né? Sono tranquilo, homeostase. Homeostase é o equilíbrio do corpo. Tá? Não adianta, por exemplo, se você come demais, o seu estômago pode reclamar, o seu fígado, se bebe demais, o fígado pode reclamar. Né? Então, a homeostase é o equilíbrio do corpo, o equilíbrio químico do corpo. Né? A excreção, você não se alimentou, né? Tem que ter um lugar higienicamente saudável para que você faça a sua higiene. Segurança. Você tem que ter segurança para sair para o seu emprego, para sair para se divertir, para sair para estudar, para retornar para casa. Né? Isso aqui já foge um pouco da alçada da gente, cabe ao município, ao Estado como um todo, proporcionar essa segurança. Então a gente tem que ter a sensação de segurança para poder exercer todas as suas funções. Relacionamento. Você tem que ter um bom relacionamento dentro do seu serviço. Não adianta que você chegar, tá carrancudo, não conversa com ninguém, aí começa você a não ter equilíbrio no seu corpo. Já começa a ter um desequilíbrio. Né? Então, você, se vem para cá, ocorreu alguma coisa, você chega carrancudo, alguma coisa pode ter acontecido no seu trajeto. Então, a cada faixa dessa aqui, você tem que estar satisfeito na faixa anterior. Tem que estar, no mínimo, faltando alguma coisa, obviamente, que a gente não é perfeito, você um dia vai estar com mais sono,
Talvez você não tenha dormido direito. Então você tem que analisar por que você não dormiu direito. Ficou até muito tarde estudando, ficou vendo muito filme, você tem que equilibrar. Então, Maslow foi um grande pesquisador em termos desses fatores motivadores, né? Que a gente precisa cumprir cada faixa dessa para poder estar bem. Agora nós temos teoria de 2 fatores de Herzberg. São os fatores que causam predominantemente a satisfação. O primeiro deles é a causa da satisfação. Eu preciso que eles estejam presentes. Mas a ausência deles não quer dizer que eu não tenha insatisfação. Eu simplesmente não tenho motivação. Tá? Eu simplesmente não tenho motivação. Já os fatores que causam insatisfação, eu posso ter esses fatores, mas eles não me a presença deles não me causam motivação. A ausência me causa uma insatisfação. Entendeu? Então, por exemplo, os que causam predominantemente satisfação são os fatores motivadores. Eu preciso deles. Não, como eu falei, a ausência não me causa desmotivação ou insatisfação, mas também não me causa nenhuma alteração. Fica em branco. Tá? E os que causam predominante insatisfação são os fatores higiênicos. Tá? A gente vai ver que acaba entrando nos fatores higiênicos, acaba entrando no que você comentou. Então, os fatores motivadores. Nós temos aqui os fatores e temos os determinantes. A realização. Se você executa o seu trabalho, executa bem, né, um término de sucesso, resultado do próprio trabalho, uma realização. Você se pôs a trabalhar, a executar aquele serviço e executou bem. Não teve nenhum, mesmo com os problemas que ocorreram ou puderam ocorrer durante o processo, você realizou o trabalho bem. Chegou, cumpriu, se a gente, por exemplo, tem aqui 60 dias para cumprir um processo, você cumpriu esse processo em 30, 40 dias, você realizou bem o trabalho. Então isso é uma satisfação pessoal, né? Reconhecimento pela realização. É aquilo que eu falei do elogio. Reconhecimento público ou não por um trabalho bem feito ou resultado conseguido. Não é todo dia eu chegar, Beatriz, parabéns, você conseguiu fazer um trabalho excelente. Não é isso. Né? Senão vira, aí depois acostuma, isso vira até falso. Né? Mas vez ou outra, em que você realmente se sobressaiu, não está aquele trabalho que alguém te passou o trabalho, realmente, você tem um trabalho complexo, e você realizou bem. Então, cabe um elogio daquele trabalho. Né? O trabalho em si, eu tenho que estar trabalhando num ambiente ou num trabalho que me dê retorno. O Leonardo, por exemplo, ele estaria talvez extremamente satisfeito se ele estivesse talvez trabalhando com a engenharia mecânica, né? Ou fazendo o trabalho que gosta, né? Isso é difícil. A gente trabalhar no que gosta, ganhar bem, isso é quase impossível, né? Mas a gente tendo a realização daquele trabalho, né? A realização, o reconhecimento, o trabalho em si acaba fluindo. A gente de repente pode não gostar, mas também passa a não detestar. Você começa a se ambientar com o trabalho, né? A responsabilidade, aquilo que hoje comentamos. Você tem a responsabilidade de fazer o trabalho. Alguém te confiou aquele trabalho. Então você tem por obrigação dar o resultado, né? O desenvolvimento pessoal. Esse eu acho que é talvez um dos problemas maiores que eu acho. O desenvolvimento é a empresa te proporcionar meios para que você possa se desenvolver. Eu estou falando assim, gente, como eu falei no início, a gente está falando um fator motivador no ambiente de trabalho, né? Se você for levar
uma coisa dessa para uma escola, etc., né, tem que fazer uma mudança. Mas os fatores são os mesmos, não muda, né, não muda. A possibilidade de crescimento, esse é que é o problema. A gente, se você, por exemplo, entra na empresa sem ter perspectiva de crescimento, você vai trabalhando ali uma vida inteira e continua naquela mesma situação. Então você tem, por exemplo, houve uma vaga de chefia. Houve uma vaga para chefia. Por algum motivo, o chefe foi transferido, teve um crescimento na carreira dele, sobrou essa vaga. Poxa, dentro da equipe tem alguém que entenda também do serviço, tão bem quanto o chefe, e pode ser dada a ele, essa pessoa, a possibilidade de crescer, né? Ver a prata da casa, né? Então, a não ser que realmente, esse cargo aqui realmente é muito específico e eu preciso e os meus subordinados não têm o perfil, ou não, até a qualificação, o perfil, não vamos dizer assim, mas a qualificação. Precisa de ser chefe, um engenheiro, um administrador, mas ninguém é formado nessa, apesar de executar o serviço, mas ninguém é formado ali, sim. Mas se todos têm uma condição ali de trabalho, né, e tem aquela formação que o cargo exige, por que não promover alguém? É um fator motivacional para as outras pessoas que podem, poxa, fulano foi promovido, por que eu também não posso ser promovido? Então, você ficar aí, trabalha uma vida inteira naquela mesma... A sua perspectiva é o seguinte, só aposentadoria. O meu trabalho não vai ser reconhecido, não vou ter realização, etc. Então, isso é uma alavancagem. Agora, os fatores higiênicos. A supervisão, gerente, né, a supervisão de um modo geral, ele tem que ter disposição e boa vontade de ensinar. Por quê? Isso motiva o funcionário. Ou o próprio colega. Se você, por exemplo, vai ao Douglas pedir uma ajuda, o Douglas, você sabe que o Douglas tem condição de te ajudar. Mas se por um motivo, não quero agora, não posso, não sei o que, você vai criar um problema para você. Você primeiro foi uma pessoa que sabe, e essa pessoa não te deu respaldo, né? Então, isso é função da supervisão. Ela tem que saber as minhas necessidades, tem que conhecer as suas necessidades, tem que conhecer a cada um dos funcionários que são supervisionados, ela tem que saber a capacidade dele e a necessidade dele, né? Até mesmo para distribuir serviço, né? Para poder distribuir serviço. As políticas empresariais. Todo funcionário tem que, novo, principalmente o novo, a primeira coisa que ele tem que conhecer são as normas e as políticas da empresa, para que ele já saia dali com a visão geral da empresa. A empresa é assim, ela tem a visão disso, eu tenho que cumprir isso para poder você se tornar um bom funcionário, né? Condições ambientais. Olha o nosso ambiente. Nosso ambiente é um ambiente limpo, um ambiente tranquilo, um ambiente sem barulho, um ambiente refrigerado, né? Então, isso dá uma condição para você trabalhar. Tem uns ruídos de vez em quando, mas isso é ruído que... Relações interpessoais. A gente não vê aqui ninguém cara amarrado para ninguém. Ou você não tem antipatia por ninguém, né? Você não tem antipatia por ninguém. Você trabalha, conversa com outro, talvez uns mais, com outros menos, mas há um relacionamento. O status. Essa está ligada lá também à questão do fator motivacional, como nós
falei. Se você executa bem o serviço, se você tem conhecimento, se você tem um bom relacionamento, essa é uma questão de você mostrar dentro da equipe, né? Não é o status quo, sou gostosão, entendo tudo, não é isso, né? É você poder, com o seu conhecimento, poder ajudar o seu colega, né? Remuneração, isso é o que eu comentei, né? A remuneração, você de antemão, ao ser concursado, ou você for para uma empresa pública, empresa privada, aliás, você já tem o seu salário. Você já sabe quanto você vai receber pela sua função. Se você estiver satisfeito, você se admite, né? Ou deixa de se admitir, vamos dizer assim. Senão, você joga a toalha, né? E vai embora, procura outro local. A vida pessoal, às vezes a gente fala assim, poxa, você chega no trabalho comentando, meu filho fez isso, minha filha. É muito difícil você chegar no trabalho e desligar em casa. Bom, então eu desliguei de casa, não foi assim. Ou então chegou em casa, saindo do trabalho, desliga. Mas você também não pode deixar que um influencie ou atrapalhe o outro. Você não pode trazer a sua casa para cá e como você não pode levar o serviço para cá. Agora, você chegar em casa, comentar com a tua esposa, com o seu marido, o seu namorado, o trabalho hoje foi assim, tá? Chega aqui um colega que tem mais, você tem uma intimidade maior, poxa, aconteceu isso, estou meio chateado. Então, volta a supervisão saber por que aquele dia o seu funcionário, o seu supervisionado não deu um entendimento maior. Procurar saber. Teoria do reforço comportamental de Skinner. Toda vez que você executa um trabalho, acho que isso aqui cabe muito bem no Senna, Ayrton Senna, né, o cabia. Ele, quando treinava e errava uma curva, ele vinha e treinava aquela curva até essa curva ser não ser um obstáculo para ele. Então, quando a gente assume essa condição de trabalhar com sucesso, você tende a repetir esse sucesso. Ou você tende a repetir aquela maneira de como o serviço foi executado para você chegar aos mesmos padrões, o mesmo padrão que você conseguiu. Obviamente, você como ser humano, você sempre procura melhorar. Mas melhorar de um processo que já foi bom. Né? Então você tende a repetir aquela atitude. Né? Tem Fromm e Holter, são dois americanos. O comportamento é sempre orientado para resultado. Isso é provado. Né? Tanto é que é motivação. Motivação para quê? Para você atingir resultado. Né? Segundo esse modelo, há duas variáveis. Primeiro, o valor da recompensa. Douglas, você pode fazer um favor? Você pode ir ali pegar aquele papel? Se você vai a primeira vez, eu não te agradeço? Esqueceu, estava ocupado, não sei o quê. Você vai a segunda, terceira, quarta vez, você não é obrigado a ir lá pegar o papel para mim. Você fez por uma cordialidade. Mas em contrapartida, a sua cordialidade eu não agradeci, estou trabalhando com o cara. Não é isso. Você tem que ser cortês com o ato. Né? E o que você espera como recompensa? De repente também você tem no seu serviço, a sua obrigação é executar o serviço bem, mas você está esperando uma recompensa muito grande. Você tem que medir pelo seu ato, pelo seu trabalho, a recompensa. Né? Você trabalhou um ano inteiro, você cumpriu tudo que a gente já viu, usou todos os fatores motivadores, a sua supervisão te deu condição, o ambiente é bom, etc. Então, qual seria a recompensa disso tudo? É você ter uma boa avaliação.
né? Você ser promovido dentro do seu ambiente, né? Essa seria a recompensa. E tem aqui, ó, influência no campo de interesse, capital e trabalho. Como eu falei, os meus fatores motivadores provavelmente sejam conflitantes com os fatores da empresa. A empresa, por ela trabalhar aí com 1.000, 2.000 funcionários, ela não pode chegar aqui, você precisa disso, você precisa daquilo. Ela traça uma linha de procedimentos, de processos, de fatores que vão motivar os empregados. Fator de motivação é um encontro da gerência para você relaxar, para você se integrar com seus colegas. Isso é um fator que ela promove como fator motivador. Não é exagerar também, igual uma empresa X aí do mercado foi fazer um encontro de motivação, botou, não distinguindo mulher ou homem que estavam no processo, colocou lá uma função de prostituta para poder estar naquele ambiente. Não é isso. Acabou criando um constrangimento para muita gente. Então, isso não serviu como fator motivador. Exatamente. Então, não serviu de fator motivador. Serviu como fator de constrangimento. Então, não é o escopo da empresa, né? Então, podem ser comparados a uma estrada de mão dupla. Claro, a empresa vai falar assim, ó, os meus processos de motivação são esses, e você me dá, em contrapartida, esse produto. Se os fatores estiverem combinando, essa estrada de mão dupla não vai ter nenhum acidente. Mas se por acaso você começar a não ter uma motivação, ou a empresa não cumprir com a parte dela no processo motivacional, vai ter choque. Então, aqui, ó, deveria receber todos os conhecimentos necessários para conhecer os símbolos institucionais. É isso que eu comentei agora há pouco. A empresa tem por obrigação municiar o novo empregado da missão e da visão dela, para que ele saiba, ó, isso combina comigo, vai me servir, eu vou ser empregado e vou ter a motivação para trabalhar. Aí eu vou só entrar um pouquinho nessa situação motivacional. O líder deve agir segundo o nível de conhecimento do seu liderado. Até a gente discutindo, Douglas me passando esse conhecimento. O que é ser um líder? O líder é isso, o líder é aquilo, o líder... Não, o líder nada mais é do que uma pessoa que conhece ou procura conhecer o mínimo do seu liderado. Não adianta, por exemplo, vamos dizer, eu sou um comandante de tropa e que eu não sei que o fulano de tal, que é um soldado, né, o sargento que for, ele vai chegar ali e vai cumprir a missão, porque eu não sei a capacidade dele de cumprir a missão. Então, a minha missão pode dar erradamente, ter um final errado, se eu não indiquei a pessoa certa. Então, eu preciso conhecer o meu liderado, preciso saber o temperamento dele, eu preciso saber como ele vai receber uma missão, uma ordem, para que a gente possa ter esse sucesso no trabalho. Então, eu tenho aqui a situação que o líder ele enfrenta. Um nível de conhecimento ou prática muito baixo ou inferior, médio inferior, médio superior e médio, aqui é superior, desculpa, eu não tenho esse médio não, aqui é superior. Então, são 4 situações em que o líder trabalha dentro da equipe. Cada um, dentro da própria equipe, cada um tem um nível de conhecimento, um nível de agilidade. Então, por exemplo, comportamento do líder para cada situação. Se ele tem um funcionário com baixo conhecimento, ele precisa que as ordens sejam bem claras. É igual você, seu filho. Ele é pequenininho, você tem que falar, ó, saia daqui, venha para cá, ou tome a sua mamadeira assim.
você tem que orientar para que o resultado possa ser positivo. Né? Você tem que quase que escrever para que ele cumpra com a função. Se ele é médio inferior, o líder tem que ali dar um apoio a ele, sempre monitorando para ver se ele cumpriu realmente o trabalho, se não cumpriu. Se ele já tem um médio superior, ele já começa a ter uma certa liberdade de execução do trabalho. Né? O líder vai ali dar uma olhada, só mais ou menos, só para ver se realmente continua cumprindo. E se ele tem um conhecimento e uma prática superior, o liderado, o líder não precisa se preocupar com aquele, ele só vai lá, confere o resultado esperado, que já é esperado, né? E o trabalho vai ser executado. Então, gente, eu procurei. Eu esperei para ver se você falou. Tem uma que eu acho muito legal também, chama Teoria Motivacional da Equidade, que chama Adams. Ele fala que para você estar motivado também, a sua percepção de justiça no ambiente, ela tem que existir. Você não pode ter percepção de que você trabalha mais do que o cara do seu lado. Poderia ter, a gente tem vários. Isso aqui na empresa, a gente tem esse problema. Eu procurei sintetizar um pouco, porque senão a gente tem muitos outros pesquisadores em termos de motivação. Né? Mas esses, o Bron, o Holter, o Marco, são os que mais são conhecidos no mercado. Né? Tem mais teorias e etc. Então eu procurei só sintetizar esses três para a gente não estender muito. Senão a gente não vira uma pequena palestra na baia, a gente vira. Então é ótimo, se a sua lembrança foi boa, para a gente poder realmente começar a ter uma percepção do que a gente precisa, ou do que a gente é capaz, do que a empresa oferece, do que a empresa é capaz. Muito obrigado espero que tenha contribuído aí principalmente com o Germano, que é novo, né? Para poder a gente ter aí um ambiente melhor de trabalho.